Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área e na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui as 4 operações matemáticas básicas que são logicamente adição, subtração, multiplicação e divisão, só que envolvendo polinômios. A gente vai iniciar aqui a nossa aula tratando de adição e subtração de polinômios. Por quê? Porque essas operações elas são bem parecidas, logicamente que não a operação em si. Não tem como comparar eu somar ou subtrair dois valores quaisquer, mas o modo de organização e de operação entre esses polinômios. Vamos verificar aqui? Então reparem, eu tenho aqui dois polinômios. O polinômio A é igual a 3x ao quadrado mais 4x menos 8. E o polinômio B é 2x ao quadrado menos 2x mais 5. E aí, eu quero que você calcule o valor de A mais B e também o valor de A menos B. Atenção, moçada! Inicialmente, o que eu vou fazer? Se eu quero calcular primeiro aqui a soma de A com B, eu vou pegar primeiro o polinômio A e escrevê-lo aqui embaixo. Então, teremos 3x ao quadrado mais 4x menos 8. E em seguida, para facilitar a tua percepção, eu vou pegar o polinômio B e escrevê-lo embaixo aqui do A. Logicamente, colocando termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São valores que possuem a mesma parte literal, ou seja, possuem a mesma letra, mas cuidado! Quando eu falo mesma letra, reparem que aqui eu estou envolvendo x e aqui também envolve x. Porém, esse x aqui, ele possui o expoente igual a 2. Aqui, o expoente dele é igual a 1. São semelhantes? Não. Por quê? Porque, embora nós tenhamos aqui a mesma letra, os expoentes são diferentes. Então, muito cuidado com esse detalhe, tá? Dois termos ou mais, na verdade, só podem ser considerados semelhantes quando eles possuírem, além da mesma letra, também o mesmo expoente. Então, vejamos. O nosso polinômio B, eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 2x mais 5. Agora sim, eu vou resolver aqui a adição entre eles. Então, repare o que eu te falei agora. X ao quadrado embaixo de x ao quadrado, x embaixo de x e termo independente embaixo de termo independente. Perfeito! Como é que a gente faz agora para realizar essa ou essas operações? Simples! Você vai somar ou subtrair os coeficientes, que são os números que estão aqui à esquerda da letra, e a letra, que é a parte literal, a gente só vai repetir. Então, vejamos. 3 mais 2, 5. Então, ficará 5x ao quadrado. Ok. 4 menos 2, 2 positivo. Então, teremos mais 2x. Menos 8 mais 5. Opa! A regra me diz que sinais diferentes a gente subtrai. Logo, então, 8 menos 5 é 3. E aí, a gente vai considerar o sinal do maior valor numérico. Como 8 é maior do que 5, logicamente, e esse 8 é negativo, o nosso resultado será negativo. Logo, então, se eu pegar a soma dos polinômios A e B, o resultado será 5x ao quadrado mais 2x menos 3. Perfeito? Agora vamos lá fazer a subtração entre eles. Aqui eu vou te chamar a atenção para o seguinte detalhe. Reparem, aqui eu quero resolver a subtração A menos B. Eu vou pegar então, primeiramente, o polinômio A, que eu tenho 3x ao quadrado mais 4x menos 8. Uma dica que eu lhes dou é a seguinte. Como eu tenho que resolver A menos B, ou seja, esse polinômio aqui ele é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os sinais de todos os elementos que pertencem ao polinômio B. Logo, então, reparem,
Se aqui é 2x ao quadrado, eu vou colocar menos 2x ao quadrado. Se aqui eu tenho menos 2x, aqui eu vou colocar mais 2x. Assim como, se aqui eu tenho mais 5, eu vou colocar aqui menos 5. Fazendo isso, o que acontece? Ao invés de resolver a subtração, você vai resolver a soma entre eles, normalmente, tá? Então, reparem, 3 menos 2 é 1, mas não se esqueçam que o número 1, enquanto coeficiente, não precisa ser escrito. Então, aqui eu vou ter somente x ao quadrado. Ok. 4 mais 2 é igual a 6. Então, teremos 6x. Assim como menos 8 com menos 5. Opa, reparem aqui, pessoal, que eu tenho sinais iguais. Com sinais iguais, a gente repete o sinal. Qual deles? Tanto faz, até porque são iguais, né? Então, como ambos são negativos, eu vou repetir o sinal de negativo. E aí eu vou somar. 8 mais 5 é igual a 13. Logo, então, o resultado de A menos B é x ao quadrado mais 6x menos 13. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente trabalha, tá? A adição e a subtração de polinômios. Antes de fechar essa parte aqui, deixa eu te dar uma dica bem importante. Esse resultado foi o valor, né, de A mais B. Se eu trocasse para B mais A, qual seria o resultado? O mesmo. Até porque na adição, se eu pego 2 mais 3, eu sei que é igual a 5, assim como 3 mais 2 também é igual a 5, tá? Então, a ordem de posição aqui dos polinômios não irá alterar em nada o nosso resultado final. Mas, se aqui no lugar de A menos B fosse B menos A, vou até colocar aqui embaixo, ó. Como é que ficaria o valor B menos A? Simples. É esse mesmo resultado de A menos B, porém, todos os elementos possuirão sinais diferentes. Então, se aqui é x ao quadrado, ficará menos x ao quadrado. Se aqui eu tenho mais 6x, ficará menos 6x. E se em A menos B eu tinha menos 13, aqui ficará mais 13, tá? Então, tem essa dica importante para você aí, até porque pode ter questão, pode ter exercício que você tem que resolver o A menos B e também o B menos A. Para não perder tempo fazendo isso, basta você trocar os sinais do resultado de A menos B. Beleza, pessoal? Então, nessa primeira parte, a gente trabalhou aqui a adição e a subtração de polinômios. Então, pessoal, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai trabalhar agora aqui a multiplicação de polinômios. E essa multiplicação, ela tem 3 maneiras diferentes de acontecer. Vamos aqui a cada uma delas? Olha só. Primeiramente, eu posso ter um número inteiro multiplicando esse polinômio. Quando você tiver isso, o que acontece? Essa multiplicação deverá ser na forma distributiva, ou seja, esse número 3 irá multiplicar cada elemento que estiver ou que pertencer ao polinômio. E essa multiplicação ela vai ser feita da seguinte maneira. Você multiplica os coeficientes e a parte literal, que são as letras, só deverão ser repetidas. Então, veja bem, 3 vezes 2 é 6. Como aqui está x ao quadrado, repete o x ao quadrado. Ok. Jogo de sinal. Mais com menos é menos. 3 vezes 3 é 9. E repete o x. Logo, então, teremos menos 9x. 3 vezes 7, 21. Devido ao fato de esse número 7 não possuir letra, ou seja, não possuir a parte literal, logo, então, o resultado também não possuirá. Belezinha? A outra possibilidade é de nós termos também um monômio, ou seja, a multiplicação de um valor apenas, só que esse valor, ele sim possui parte literal. Então, veja bem, o que a gente vai fazer nesse caso? Eu vou multiplicar os coeficientes, que são os números,
E se as letras forem iguais, você soma os expoentes, que é uma das regras da potenciação. Então, reparem, 2 vezes 3, 6. Ok. X ao quadrado com x ao quadrado. 2 mais 2 é 4. Então, eu vou ter como resultado 6x elevado à quarta potência. Mais 2 vezes 4 é 8. E aí você pensa assim, peraí, professor, aqui tem expoente 2, mas aqui não tem expoente. Cuidado com essa afirmação. Por quê? Aqui não aparece expoente, mas saiba que ele existe e vale 1. Logo, então, a regra da soma dos mesmos, ela continua. Então, veja, expoente 2 com expoente 1, o resultado, logicamente, será expoente 3. Mais com menos é menos, 2 vezes 2 é 4, e o x ao quadrado aqui do monômio a gente repete. Até porque esse 2, como vocês estão vendo, ele não possui parte literal. Belezinha? A terceira possibilidade é você ter, logicamente, a multiplicação de 2 polinômios. Ou seja, cada um deles possui 2 ou mais elementos. O que a gente faz nesse caso? Vejamos. Eu vou resolver da mesma maneira que a gente fez aqui anteriormente. Eu vou distribuir na forma multiplicativa cada elemento pertencente ao polinômio. Então, veja. Primeiro, vou multiplicar aqui, ó, o 2x ao quadrado com 4x e depois o 2x ao quadrado com o menos 1. Então, vejamos. 2 vezes 4 é 8. X ao quadrado com x me dá x ao cubo. Beleza? Mais com menos é menos. 2x ao quadrado vezes 1 é 2x ao quadrado. Até porque você não pode esquecer que a multiplicação de qualquer valor por 1 sempre é ele mesmo, devido ao fato de o número 1 ser o elemento neutro da multiplicação. Bacana! Vamos pegar agora o próximo elemento, que é o 7x, e eu vou fazer com ele também a mesma distribuição. Então, reparem, 7 vezes 4 é 28. X vezes x é x ao quadrado. Opa! Então, eu vou pegar esse 28x ao quadrado e colocá-lo aqui embaixo do menos 2x ao quadrado, que é um termo semelhante. Por que isso? Porque daqui a pouco mais a gente vai ter que resolver a adição, se possível, e será possível, né? Dos termos semelhantes dessa multiplicação. E fazendo essa organização já facilita a tua vida, tá bom? Então vejamos. 7x vezes menos 1, mais com menos é menos. 7x vezes 1, 7x. Bacana. Por último, vamos resolver aqui a multiplicação do menos 3. Olha lá. Menos com mais é menos. 3 vezes 4, 12x. Então, teremos aqui menos 12x. Menos com menos é mais. 3 vezes 1 é 3. E aí, finalizou aqui as nossas multiplicações distributivas. Mas a questão não acabou ainda. Por quê? Porque nós temos que resolver a soma entre os semelhantes. Então, veja. 8x ao cubo, que está sozinho, se repete. Beleza? 28 menos 2. Eu vou ter 26x ao quadrado. Beleza? Opa! Sinais iguais. Sinais iguais, a gente repete o sinal, que nesse caso é o sinal de negativo, e soma os valores numéricos. 12 mais 7, o resultado é igual a 19. Então, teremos menos 19x. E o mais 3, que está sozinho, também se repete, finalizando assim a nossa questão e a nossa multiplicação entre esses dois polinômios. Então, pessoal, nessa segunda parte aqui, você viu como que a gente resolve a operação de multiplicação entre polinômios, de modo que eu posso resolver a multiplicação de um número por um polinômio, de um monômio por um polinômio, ou a multiplicação entre dois polinômios. Belezinha?
Então, moçada, nessa nossa última parte do vídeo que trata das operações com polinômios, vamos verificar como que funciona a divisão entre eles, beleza? Então, o que acontece aqui é o seguinte: na divisão de polinômios, nós temos aqui duas possibilidades, que são as seguintes. Eu posso dividir um polinômio por um monômio, ou eu posso resolver a divisão direta entre dois polinômios. Só que o que acontece? Nós temos aqui modos de operações diferentes. Vejamos aqui então. Primeira coisa, quando você tem, aqui no caso, a divisão de um polinômio por um monômio, é coerente você fazer o seguinte: você dividir cada um deles por esse monômio. Então veja bem, o que eu vou fazer agora não é obrigação você fazer, tá? É só para te explicar como que funciona. Então veja bem aqui, ó. Eu vou colocar 9x elevado a 5 dividido por 3x ao quadrado mais 21x à quarta dividido por 3x ao quadrado menos 12x ao cubo dividido por 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. Então reparem que, como eu falei agora há pouco para vocês, eu tenho que pegar cada elemento pertencente a esse polinômio e dividi-lo justamente por esse monômio, que é justamente aqui nesse caso o nosso divisor. Então vamos lá. 9 dividido por 3 é 3. Quando você tem, pessoal, a divisão de letras iguais, o que você faz? Você repete a letra e vai subtrair os expoentes. Aqui nesse caso, a subtração será o de cima menos o de baixo. Então veja bem, 5 menos 2 é 3. Então nós temos 3x ao cubo. 21 dividido por 3 é 7. X à quarta dividido por x ao quadrado. Novamente, 4 menos 2 é 2. Então teremos mais 7x elevado ao quadrado. Menos, porque aqui é menos, 12 dividido por 3 é 4. x3 com x2, 3 menos 2 é 1. E não se esqueçam que o número 1, enquanto coeficiente, não tem obrigação de ser escrito. Beleza. Agora, aqui você repara que nós temos a parte literal igual em cima e embaixo. A gente esquece, então, essa parte literal e fica somente com os coeficientes. Mas, outro detalhe a reparar aqui é o seguinte: essa divisão aqui, pessoal, não é exata. Opa! Se a divisão não é exata, faz o quê? De preferência, você a deixa em forma de fração. Então, tá aí a divisão desse polinômio por esse monômio, nos dá esse polinômio como resultado. Bacaninha? Agora, uma outra possibilidade de trabalhar a divisão é resolvê-la, a divisão no caso, né, entre dois polinômios. Dica importante que eu lhes dou aqui é a seguinte: escreva primeiramente do modo habitual. Como assim? Deixa eu colocar aqui para você ver bem. 12x ao quadrado menos 4x mais 3, tudo isso dividido por 3x ao quadrado menos x mais 1. Então, a gente vai escrever essa divisão de polinômios dessa maneira aqui, beleza? Agora tem outro detalhe, atenção. Quando você for resolver esse tipo de divisão, você sempre inicia com o primeiro elemento pertencente ao dividendo, dividido pelo primeiro elemento do divisor. Então aqui, reparem, eu vou dividir primeiramente 6x elevado à quarta por 3x ao quadrado. Então vejamos, 6 dividido por 3 é igual a 2. X à quarta dividido por x ao quadrado me dá x ao quadrado. Tá bom? Então nós temos aqui, nesse caso, o resultado dentro do coeficiente como sendo 2x ao quadrado.
Pela regra da divisão, pessoal, o que acontece? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse resultado que está aqui no divisor, que está no quociente, desculpa, multiplicá-lo por cada elemento pertencente ao divisor e aí a gente volta aqui para o dividendo com um sinal diferente. Opa, entendi nada. Vamos lá. 2x² vezes 3x² é 6x elevado à quarta. Vem para cá, negativo. 2x² vezes menos x é menos 2x elevado ao cubo. Vem para cá como sendo mais 2x elevado ao cubo. Ou seja, você sempre deverá trocar este sinal. 2x² vezes 1 é 2x². Vem para o lado de cá como sendo negativo. E aí, detalhe importante, obrigatoriamente, sempre o primeiro valor aqui, ele tem que desaparecer. Ah, professor, eu fiz aqui e não desapareceu, o resultado não foi zero. Por quê? Porque você errou, tá? Sempre a primeira operação aqui, ela tem que dar zero. Veja, 6 menos 6 é zero, por isso que a gente esquece, tá bom? Então vamos lá. Menos 5 mais 2 é menos 3x². 12 menos 2 é mais 10x². E o restante do polinômio eu vou reescrever. Menos 4x mais 3. Vou fazer de novo a mesma operação. E aí tu me perguntas, professor, eu vou fazer essa operação com cada um deles? Não necessariamente. A operação de divisão ela vai acabar quando o maior valor de expoente aqui for menor que o maior valor do divisor. Aqui, ó, expoente 3, expoente 2. Ainda podemos dividir, tá bom? Então vamos lá. Menos 3x³ dividido por 3x². Opa! Menos com mais é menos. 3 dividido por 3 é 1, então não tem necessidade de escrever. x³ por x², o resultado é x. Ok. De novo, o mesmo esquema. Eu vou pegar esse x, voltar multiplicando e depois desce para cá, trocando o sinal novamente. Então vamos lá. Menos x com 3x² é menos 3x elevado ao cubo, onde ele vai descer como sendo positivo. Menos x com menos x, a multiplicação dá mais x². Desce como sendo menos x². Beleza. Menos x vezes 1 é menos x, desce como sendo mais x. E como eu lhes falei agora há pouco, reparem, 3 menos 3 é 0, ou seja, a primeira operação sempre irá dar o resultado igual a 0. Então vejamos. 10x² menos x² é 9x². Menos 4 mais 1, menos 3x. E repete aqui o mais 3. Opa! Expoente 2, expoente 2. Ainda são iguais. Podemos dividir. Então reparem. 9 dividido por 3 é 3. x² com x² dá 1, então a gente esquece. Beleza, então vejamos. Volta a multiplicação. Ó. 3 vezes 3 é 9x². Vai descer menos 9x². Somando com esse, cancela. 3 vezes menos x é menos 3x. Vai descer mais 3x. O que somando com esse, cancela. 3 vezes 1 é 3, vai descer menos 3. Somado com 3 dá 0. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que esse resultado aqui foi o nosso quociente. Como não sobrou ninguém aqui no resto, é porque então o resto é igual a 0. Não se esqueçam que toda vez que o resto é igual a 0, é porque essa divisão é uma divisão exata. Bacana? Então, como eu lhes falei agora há pouco, a primeira operação, ela sempre zera. Se as próximas irão zerar ou não, é uma consequência.
mas não é uma obrigação de acontecer, beleza? Então é dessa maneira que a gente resolve a divisão de polinômios. Lembrando que aqui eu posso ter uma divisão de polinômio por monômio ou uma divisão de polinômio por polinômio, tá bom? E aí nós temos esse modo de resolver cada uma delas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, onde eu lhes mostrei como que a gente resolve as 4 operações matemáticas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? As 4 operações matemáticas básicas envolvendo polinômios, onde essa aula ela vai ser muito importante para o estudo da álgebra daqui para frente, tá bom? Sendo assim, então, muito obrigado pela tua atenção. Se você gostou da aula, dê um curtir aí embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e, se possível for, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossas próximas aulas. Valeu, pessoal!